Fala, gente boa! Bom, eu iniciarei o vídeo mostrando essas fotos aqui, tá? Na verdade, eu até já havia mostrado elas, né? Ah, essa foto aqui, olha, está sendo... Não sei se vocês estão podendo observá-la, né? Essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Ela é de 1926, né? Ao fundo aparece o então Palácio dos Príncipes, né? Que como é mais do que sabido, desde 1961 ali funciona o Museu Nacional de Imigração e Colonização, né? E a outra foto, não sei se vocês estão podendo enxergá-la, né? Enfim, essa outra foto aqui que eu estou tentando miseravelmente mostrar a vocês, tá? Ela é de 1906, né? É 20 anos mais velha, né? Então, foto de 1926, foto de 1906, né? Tem mais uma outra foto aqui, ó. Não, obviamente não é uma foto de 1858, até porque em 1858 praticamente não tinha foto, né? Era algo que estava engatinhando, né? Mas mesmo assim vale o registro, tá? Só um instante. Assim, achei, tá? É essa foto aqui, tá? Essa foto que eu mostrarei a vocês, né? Ela que está sendo tocada pelos meus dedos, né? É a única coisa que se sabe, tá? Que essa foto ela foi batida no início do século XX, ali por volta de 1910, mais ou menos, né? 1906, 1910, né? Essa foto ela foi batida do casarão Niemeyer, que é aquele prédio antigo, né? Aquele sobrado antigo, que fica ao lado da agência central do Banco do Brasil, né? Então aqui se tem uma visão uma visão, né? Até bem privilegiada, né? Da Rua do Príncipe, né? E ao fundo, obviamente, né? Mais do que obviamente a então Igreja Matriz da cidade, né? A então Catedral de Joinville, né? E aqui do lado, né? Que os meus dedos estão tocando a Rua das Palmeiras, né? Bom, tem um fato, né, que eu havia me esquecido de citar no vídeo anterior, né, um fato bem importante, por sinal, né, é que entre os fatos, né, que ocorreram em 1858, né, é que nesse ano de 1858, né, por iniciativa do Johann Heinrich, né, foi fundada a Kranken- und Sterb-Kassenverein zur Brüderlichkeit, né? Então, fiquem tranquilos, tá? Não precisem, tá, ficar cabreiros comigo, porque eu não xinguei vocês, tá? Apesar desse palavrão, eu não xinguei ninguém, tá? O que significa esse palavrão, esse diacho de nome, tá? Isso aqui é a associação de beneficência, a caixa de beneficência, tá? Resumindo esse verdadeiro palavrão, esse diacho de nome que eu tentei miseravelmente pronunciar, tá? Isso foi uma caixa de beneficência. Antes que vocês me perguntem o que era uma caixa de beneficência, seria uma espécie de uma previdência privada, né? Então, os sócios, eles pagavam R$ 3.000 por semana e em compensação, né, eles tinham direito a tratamento médico gratuito, tá? A seguro contra qualquer tipo de doença, e no caso de falecimento, a família da pessoa a família do falecido, ela recebia um seguro, né, uma espécie de uma pensão, não era uma pensão, era uma espécie de um seguro, né, no valor de R$ 40.000, né? Essa entidade que foi fundada em 1858 por iniciativa do Johann Heinrich Euler, né? Ele que foi o cabeça da coisa, né? Ela foi uma das primeiras caixas beneficentes, uma das primeiras previdências privadas da história do Brasil. Então, já em 1858, Joinville já fazia história, né? Já marcava a história do Brasil pelo seu pioneirismo. Embora em 1858 Joinville ainda não fosse uma cidade, ainda fosse apenas uma freguesia de São Francisco, né? Uma outra informação, ainda pegando gancho nisso, que eu acabei de dizer a vocês, tá? Em 9 de dezembro, ainda de 1857, tá? Um grupo de 120 imigrantes, né,
caso eu não esteja enganado, todos esses 120 pessoas já haviam sido naturalizadas brasileiras, né? Eles enviaram um ofício ao João José Coutinho, que era o governador de Santa Catarina, e esse ofício que essas 120 pessoas mandaram, tá? Ele pedia a emancipação política de Joinville, tá? O curioso é que entre 8 e 9 de fevereiro de 1857, o João José Coutinho, ele foi o primeiro governador, caso não esteja enganado, ele foi o primeiro governador de Santa Catarina a ter visitado Joinville, tá? E repetindo, isso entre os dias 8 e 9 de fevereiro de 1857. Então, nessa ocasião, ele esteve na estrada Hamburgo, tá? Num vídeo da semana passada, e um dos vídeos da semana passada, caso eu não esteja enganado, minto, em um vídeo da semana retrasada, eu cheguei a citar essa comunidade, né, da estrada Hamburgo, que fica na parte rural, hoje equivale à parte rural do bairro Vila Nova, né? Então, como eu disse ainda, como eu acabei de dizer, ele esteve na estrada Hamburgo, ele esteve no que hoje é Piraberaba, caso não esteja, minto, né? Ele esteve no que hoje é o Museu de Arte de Joinville, que na época era residência e também uma olaria, né? Ali vivia e trabalhava o Otto Kardef, né? Hoje, nome de rua do Otto Kardef. Ele teve banda de música, apresentação do canto de coral Helvétia, né? Que era uma sociedade de canto coral formada apenas por imigrantes suíços e que foi fundada em 1856, né? Enfim, teve tudo aquilo que acontece quando um político, quando tem visita de político, né? Isso já em 1858 já tinha esse tipo de coisa, tá? Embora ele tenha visitado Joinville, tenha estado na estrada, sim, eu já ia me esquecendo de uma outra informação, né? Nessa ocasião em que ele esteve na estrada Hamburgo, tá? Ele liberou uma verba no valor de 100 mil réis para que fosse aberta uma estrada rumo à cachoeira, né? A região do Piraí, né? Enfim, né? Agora voltando, né? Bom, como ele uma outra informação que eu já estava me esquecendo, ele saiu de Joinville bastante maravilhado com tudo que ele havia visto, né? Bom, já que ele saiu de Joinville maravilhado com tudo que ele havia visto, né? E que ele havia liberado essa grana, né, essa verba de 100 mil réis, para que se fosse aberta essa estrada na região do Vila Nova, tá? Então, a emancipação política de Joinville era uma questão de tempo, né? Seria a maior barbada. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Em 1858, Joinville foi transformado em um território autônomo. Só que não como uma vila, né? Não como um município, e sim como uma freguesia de São Francisco, né? Só em 13 de janeiro de 1869, que foi a data em que os primeiros vereadores de Joinville tomaram posse, é que Joinville passou a existir oficialmente como um município. Então, se demorou 12 anos, né, 11 anos, para que Joinville virasse um município desmembrado e emancipado de São Francisco, né? Bom, agora voltando, né, ao ano de 1858, né? Antes daquela leva de imigrantes belgas que eu citei no vídeo anterior e daquele navio que naufragou no final de 1858, né, o Francisca, 2 levas de imigrantes chegaram em Joinville em 1858. A primeira dessas levas, tá, foi através, né, de um navio veleiro chamado Ema com 2 M's. Tá? Esse navio ele saiu de Hamburgo no dia 31 de outubro de 1857 e ele chegou em São Francisco no dia 13 de janeiro. Tá? Ele tinha 241 pessoas a bordo. Tá? Dessas 241 pessoas que saíram lá de Hamburgo, infelizmente, uma delas, que era um bebê, não se sabe o nome desse bebê, ele acabou falecendo, né? Ele acabou indo a óbito durante esses mais de 2 meses de viagem, né? Esse bebê que acabou indo a óbito, né? A óbito, né? Ele era da família Gerber, né? Então o August e a Sophie eram os pais dele. O August tinha 37 anos, era agricultor, e a Sophie, né?
era 4 anos mais velha do que o marido, né? Junto com eles, né, com os pais, obviamente, né, vieram os 4 irmãos dele. Né? Os quatro irmãos dele, eles tinham idades que variavam entre 6 e 21 anos. Né? Eles eram a Johanne, o Karl, o Friedrich e o Ferdinand. Né? Além dos 4 irmãos, também veio o enteado, né? Uma enteada do August, né? Que era a Britzig. Né? Então, no caso, essas foram as pessoas, né? A família, né? Desse bebê que infelizmente acabou indo a óbvio, né? Bom, desse povo todo, dessas 240 pessoas que chegaram a Joinville, tá? Praticamente todos eles eram, entre aspas, alemães, né? Os únicos, entre essas 240 pessoas, 16 não eram, entre aspas, alemães, né? 2 desses imigrantes eram procedentes da Suíça. 2 desses imigrantes, outros 2 imigrantes, eram procedentes da região do Tirol, que é uma região que faz parte da Áustria, né? E os outros 14 não alemães, entre aspas, né? Eles eram oriundos de Holstein, né? Holstein, que é uma região que hoje pertence à Alemanha e que na época era da Dinamarca. Então, portanto, eles eram dinamarqueses, né? Bom, nenhum desses 240 imigrantes acabou se tornando, digamos, entre aspas, famoso, né? Praticamente todos eles, quase todos eles, né? Eram agricultores e, como eu disse ainda há pouco, eram alemães, né? Melhor dizendo, de países que mais tarde formariam a Alemanha, né? O curioso, né, é que o capitão desse navio, um tal de Friedrichsen, não se sabe mais nada a respeito dele, além do sobrenome dele, né? É que o capitão do navio, ele acabou visitando Joinville, né? E ele saiu daqui bastante maravilhado. Inclusive, 35 anos depois disso, no dia 6 de março de 1893, ele escreveu uma carta que foi enviada para a redação do jornal Kolonizeitung, e o jornal Kolonizeitung, da edição do dia 11 de abril de 1893, acabou reproduzindo a carta do Friedrichsen, né? Pelo que se sabe, de todos os navios, né, que vieram trazendo imigrantes rumo a Joinville, ele foi o único capitão de todos esses navios a ter visitado Joinville, né, o glorioso Friedrichsen. Né? Em 1858, a população de Joinville era de 1.941 pessoas, tá? Existiam 58 casas, isso na área urbana de Joinville, né? 87 casas, minto, né? 52 construções anexas a essas 87 casas e ainda 7 casas que estavam sendo construídas, né? Isso em 13 de janeiro de 1858, né? Bom, depois desse navio que eu estou descrevendo a vocês, o Ema, né? Que chegou em janeiro, o próximo navio, né? Que chegou aqui, foi o navio... Só um instante. Foi o navio Wiedmann, né? Esse navio, o Wiedmann, né? Esse navio veleiro, ele saiu do porto de Hamburgo no dia 20 de abril de 1858 e ele acabou chegando em São Francisco no dia 27 de junho, tá? Ele trouxe 110 imigrantes a bordo, tá? Felizmente, ninguém faleceu. Houve, né? Na verdade, um nascimento, tá? Na verdade, 109 pessoas saíram do porto de Hamburgo e acabaram chegando a Joinville 110 pessoas. Como eu acabei de dizer, houve um registro de um nascimento a bordo, que foi do Karl August Alland, né? Que era, no caso, a família dele, né? O Johann, a Caroline, que eram os pais dele, e o Friedrich, que era o irmão dele, que tinha 8 anos, eles eram procedentes da Prússia, né, do então Reino da Prússia, de uma cidadezinha chamada Ivershagen. Né? Bom, dessas 110 pessoas, né, que vieram a bordo desse navio Wiedmann, né, apenas 4 delas não eram, entre aspas, alemães. Todas essas 4 pessoas eram de Holstein, né, eram dinamarquesas, melhor dizendo, né? Bom, e por que eu estou citando esse navio, o Wiedmann, né?
porque através dele veio o Karl Weber, o Karl Miller, tá? O Karl Miller, né? Ele tinha 32 anos na época, né? Em 1852, e ele veio com a mulher dele, que era Christine, que tinha a mesma idade dele, 32 anos, né? E eles eram de uma cidade de Mecklenburg, né? Do reino de Mecklenburg, chamada Bredenfeld, né? Bom, por que eu estou citando o Karl Miller, né? O Karl Miller, ele foi mestre construtor do Palácio dos Príncipes, que hoje é o Museu Nacional de Imigração e Colonização, né? Que eu mostrei no início do vídeo, né? Embora ele fosse mestre construtor, na lista de imigrantes, na lista do navio, consta como ele sendo agricultor, né? Essa é uma curiosidade, né? E no Museu Nacional, né, no acervo do Museu Nacional, existem duas gravuras, duas pinturas feitas a óleo, tanto do Karl Miller quanto da esposa dele. Tá? O Karl Miller ele acabou falecendo no dia 15 de abril de 1907. Ele morria e ele viveu, né, ele morava na Rua dos Ginásticos. Né? Um outro imigrante, entre aspas, famoso, né, que veio por esse navio, tá? Foi só um instante, foi o Arthur Hessenstein, né? Que era de uma cidade chamada Kassel, no reino, que ficava no Grão-Ducado de Hessen. Esse Grão-Ducado de Hessen, tá? Hoje é o estado de Hessen, né? Ele é um dos 16 estados que formam a Alemanha, né? Ele fica uma região que fica no sul da Alemanha, a uma distância não muito grande da fronteira com a Suíça, né? Na época era um país, né? Como eu disse ainda há pouco, o Grão-Ducado de Hessen, né? Bom, ele tinha 29 anos, o Arthur von Hessenstein, né? E ele consta na lista como econômico, mas na verdade ele não era econômico, ele era um nobre, né? Ele tinha o título de Conde de Hessenstein, né? Ele participou da Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra entre a Prússia e a França. Em função dessa guerra entre a Prússia e a França, é que acabou surgindo a Alemanha, né? Então, no Palácio de Versalhes, na França, em 18 de janeiro de 1871, foi criada oficialmente a Alemanha, né? Como resultado da fusão de 25 países. Então, mesmo que indiretamente, o nosso amigo Conde, né, o nosso amigo nobre, que veio pelo navio Wiedemann em 1858, ele acabou sendo um dos responsáveis pelo surgimento da Alemanha, né? Inclusive, ele acabou escrevendo uma carta bem longa, em que ele relata a participação dele nessa guerra, na Guerra Franco-Prussiana, de 1870-1871. Né? Essas informações que eu passei a vocês são as únicas que existem a respeito dele. Né? Bom, pessoal, o cardápio histórico da semana seria esse, tá? Então, perdão por esse vídeo interminável, vou ficando por aqui, porque o vídeo já está longo, insuportável e chato, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço pela atenção, pela paciência de vocês, pelo mais novo inscrito do canal e tudo mais, tá? Vou ficando por aqui, como sempre, tradicionalmente. Fui!